Olá, meus amigos e amigas, como vão vocês? Tudo bem? Então, eu estou de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segmentação de mercado, né? Então, o que é segmentação de mercado? É fazer uma divisão de mercado, né? Fazer uma divisão para entender um pouquinho esse mercado, porque como a gente sabe, o mercado consumidor, né? O mercado ele é bastante amplo, mas como a gente sabe também, nem todo mundo gosta da mesma coisa. E aí então a gente vai estudar esse mercado para fazer uma segmentação e entender propriamente qual é o nosso nicho de mercado, né? Ou seja, qual é aquela porção de mercado que se está mais relacionada com a empresa na qual eu atuo, ok? Então, a segmentação do mercado é nada mais do que entender uma parte do mercado que eu desejo atuar, que eu desejo vender, ok? Bom, o meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora há mais de 20 anos, sou assessora de marketing e atuo dando assistência a empresas que querem entender aí o que querem, o que precisam de trabalhos aí na área de marketing, ok? Bom, então, quais são as estratégias para segmentação de mercado, né? Porque quando a gente fala de segmentação de mercado, é claro que a gente vai falar de consumidor, né? Então, quem são os consumidores? As pessoas, porque todo mundo é consumidor, todo mundo tem desejos de compra, né? Só que cada um e cada pessoa tem um tipo de desejo de compra que está relacionado com a sua vivência, com a sua com o seu meio ambiente, com a sua cultura e uma série de coisas que eu já falei em outro vídeo sobre comportamento de consumidor, né? Então, por exemplo, né, necessidades básicas todo mundo tem, né? De beber, comer, de se vestir. Entretanto, eu, por exemplo, quando eu estou com sede, eu vou lá e bebo água. Agora, tem gente que está com sede e bebe um suco, bebe um refrigerante. Ou seja, a água apenas, que é o fator básico para saciar a sede, então a pessoa acaba bebendo um produto que é industrializado, um produto que para ela acaba sendo mais evidente, mais confortável de consumir aquele produto, né? Mas quando a gente fala de necessidades básicas, todo mundo tem, né? Todo mundo tem as suas necessidades básicas de comer, beber, como eu falei, dormir, se vestir. Então, eu preciso me vestir. Preciso me vestir no frio, porque faz muito frio. Agora, existe uma diferença entre uma pessoa que compra um casaco de R$ 200 ou R$ 100 e uma pessoa que compra um casaco de 2, 3 mil reais, né? Então, essas questões elas fazem parte aí de uma segmentação de mercado, né? Então, todas as mulheres, ou basicamente todas as mulheres, usam bolsa, né? Agora, as bolsas elas vão variar de uma série de preços, né? Quando a gente fala de bolsa de uma pessoa normal, não digo normal, uma bolsa que é utilizada assim para grande massa é um determinado preço. Se a gente fala de uma bolsa para uma classe elitizada, também é um preço bem diferente, né? Então, são coisas que fazem parte aí de segmentação de mercado, né? Então, como fazer essa segmentação, né? Então, sabendo que os consumidores e suas necessidades e desejos, as empresas identificam oportunidades para segmentar o mercado. Isto é, subdividir o mercado maior em grupos menores, chamados de segmentos, que se tornam os mercados-alvos, né? Então, é justamente isso, né? Quando eu falo de mercado Brasil, quer dizer, a gente tem um mercado bastante amplo, né? E aí nós vamos ter uma série de segmentações no mercado Brasil, né? Inclusive por regiões, né? Porque a gente tem norte, sul, leste, oeste, ou seja, as segmentações no Brasil
elas são bastante amplas, justamente porque a gente tem um mercado e um território muito amplo, né? Mas a gente também tem a questão até cultural, regional, a gente tem essa questão, né? A questão de religião, que eu já falei no outro vídeo, né? Então, a religião muitas vezes envolve a pessoa a se vestir desta ou daquela maneira, né? Tipo de cabelo, né? Então, tipo de cabelo também hoje tem uma segmentação bastante ampla, né? Então, se a gente vai para essas indústrias de cosméticos, né, e de shampoos e uma série de coisas, quer dizer, se a gente pegar o histórico delas, que há 20 anos atrás elas tinham um determinado estudo. E hoje elas têm um estudo muito mais aprofundado porque se entendeu que certas etnias têm, por exemplo, um tipo de cabelo e uma pele diferente, né? Então você vai oferecer um shampoo, por exemplo, para uma etnia X e um shampoo para uma etnia Y. Por quê? Porque você tem os dois segmentos de mercado e esses segmentos de mercado, eles têm uma constituição de cabelo totalmente diferente. E aí, então, você vai estudar este nicho, esta segmentação de uma forma muito mais específica, no qual você vai atender aquele consumidor de uma forma muito mais específica, né? Porque você está tratando de consumidor específico. Hoje a gente vê essa questão da segmentação muito presente, por exemplo, nos streams, né? Então, o Netflix, o Prime, o HBO, o Disney Plus, né? Quer dizer, esses streams aí de filmes, né? Ou de séries, eles fazem um estudo de segmento do comportamento do consumidor extremamente ampla. Por quê? Porque isso daí é feito já hoje através de inteligência artificial, né, de algoritmos no qual a pessoa X ela gosta muito de filme de romance, a pessoa Y gosta muito de filme de ação, a pessoa Z gosta muito de filme de filme de drama ou filme de terror, né? Ou seja, você tem e aí então esses streams vão te oferecendo, vão te sugerindo determinados tipos de filmes, né? Que de uma certa forma ela vai te conduzindo a assistir este ou aquele filme, né? Justamente por conta do que o algoritmo já fez todo um estudo sobre aquele perfil da pessoa e aí então a partir disso são enviados aí essas informações, né, ou essas sugestões, né? Então essas sugestões estão nos streams aí de música, de vídeo, de jogos, né? Quem gosta desses videogames, né? Então também acaba recebendo, né? Olha, o videogame que é mais interessante para aquela pessoa é esse ou aquele outro, né? A questão da música é a mesma coisa. Então, isso é uma segmentação de mercado, né? Então, Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa que ela vende para um grande público, né? Se a gente for assim analisar, provavelmente ela vende para o mundo todo, né? Que ela entra, né? Possivelmente ela entre. Entretanto, ela não vende para todos os públicos, né? Então, tem gente, por exemplo, que gosta do refrigerante com açúcar, tem gente que gosta de refrigerante sem açúcar, tem gente que gosta de comprar latinha, tem gente que gosta de comprar a embalagem já para a família, ou seja, você tem uma série de segmentações, né? E a partir disso, então, você estuda esse mercado, entende esse mercado como o que ele gosta, onde ele está, qual é a consistência, a constância da compra daqueles produtos, né? E a partir disso, então, você tem até a questão da programação de produção, da questão da logística, a questão aí da distribuição, quer dizer, tudo isso é feito, inclusive, a partir do momento que você tem um estudo aprofundado sobre o teu consumidor, né?
E assim, é lógico que hoje em dia, por conta da inteligência artificial, que a gente tem muito mais recursos, né, que vão nos dar informações sobre aquele consumidor, nós tendo muito mais recursos sobre aquele comportamento daquele consumidor, quer dizer, a tua segmentação ela fica muito mais exata, né? Você tem uma segmentação muito mais exata de local, né, região, faixa etária, né, idade da pessoa, se é homem, mulher, né, o gênero propriamente, né, ou seja, as informações referentes àquele consumidor acabam sendo muito mais amplas, né? E isso ajuda muito a empresa a direcionar uma série de ações, né? Por exemplo, o tipo de comunicação que eu posso ter com aquele meu consumidor, né? Então, dependendo da faixa etária do meu consumidor, eu posso falar de uma forma. Dependendo da profissão que ele tem, aí, quer dizer, eu posso falar de outra forma. Da classe social que ele esteja, eu falo de uma maneira, né? Então, tudo isso vai fazer com que, por exemplo, a minha comunicação esteja muito mais direcionada, né? Muito mais específica e é para a pessoa que realmente eu vou falar, né? Para a pessoa que realmente eu vou conduzir a minha informação. Isso em se tratando apenas de comunicação, né? Porque como eu venho falando nos outros vídeos aí, quando a gente fala de marketing, o marketing é uma área bastante complexa. E por isso que nem todo mundo consegue entender tudo o que é marketing, né? Então, porque o marketing, na verdade, ele vai atuar tanto na área de humanas, né? Entender o ser humano na sua complexidade, né? Na área de exatas, né? Porque você vai procurar entender e fazer uma série de levantamentos, né, estatísticos, que esses levantamentos estatísticos vão te dar a possibilidade e a opção de tomar determinadas estratégias dependendo daquilo que você compreender do teu consumidor, né? E hoje em dia temos até a questão da tecnologia, né? Porque a questão da tecnologia é super importante no sentido de você fazer análises propriamente, mas também detectar de que forma e aonde teu consumidor se encontra na tecnologia. Porque antes do desenvolvimento aí de toda essa tecnologia que nós temos hoje, da tecnologia móvel e tudo mais, nós tínhamos os meios de comunicação de massa propriamente, né? Que era a televisão, o rádio, o jornal, né? Revista. Entretanto, com o desenvolvimento da tecnologia, quer dizer, nós temos o nosso público que ainda continua na televisão, né? Na televisão de massa, né? Nas emissoras grandes aí, né? Mas nós temos também o nosso público que ele está na internet, nas redes sociais, né? E tudo isso com uma tecnologia na mão, né? Na palma da mão, né? Que faz com que aquele consumidor ele consiga atuar de uma forma bastante presente em determinadas marcas e produtos, né? Porque hoje o consumidor ele também gera conteúdo, ele gera conteúdo de forma positiva ou de forma negativa, né? Dependendo da atuação da empresa, é óbvio, né? Mas o consumidor acaba gerando uma série de informações nas redes sociais, né? Coisa que na época em que nós falávamos apenas de comunicação de massa, quer dizer, esse tipo de coisa nós não tínhamos, né? Como eu falei no outro vídeo, depois eu vou deixar o link do vídeo sobre a evolução do marketing. Então, nem sempre o consumidor foi tão atuante como hoje ele é, né? Hoje ele tem a possibilidade de falar, de discutir, de se relacionar com outros consumidores na mesma rede social, falar bem, falar mal. E, na verdade, esse consumidor, ele acaba, de uma forma geral, dando a sua própria opinião sobre questões da empresa como um todo, né?
Então, se a empresa atendeu bem, ótimo, maravilhoso, a gente vai ter uma boa informação ali a respeito da empresa. Se o produto é bom, a gente vai ter uma boa informação a respeito do produto. Se a marca ela tem várias ações atuantes, quer dizer, a gente vai ter várias informações positivas a respeito da empresa. Entretanto, os consumidores cada vez estão mais exigentes, né? Os consumidores, eles cada vez falam mais a sua própria opinião, justamente porque as redes sociais deram essa liberdade para o consumidor, né? E isso fez com que o consumidor tivesse a liberdade de falar tudo que está acontecendo com o produto, com o serviço, com a marca, quer dizer, de uma forma geral. E isso acaba segmentando também o consumidor aí, né? Porque se o meu consumidor é extremamente exigente, então eu tenho que ter uma atuação para com aquele consumidor, né? Se o meu consumidor ele é um consumidor mais passivo, que atua menos nas redes sociais, então eu tenho também uma atuação diferente para aquele consumidor, né? Então, quem trabalha com marketing, aí essa questão das redes sociais é uma outra análise que o gerente, gestor aí, quem trabalha com marketing tem que fazer e saber analisar para tomar as decisões de forma bastante eficiente, né? Então, assim, quando a gente fala de segmentação, e é claro, né, dentro de uma faculdade, se você está fazendo um curso de faculdade, né, então uma graduação, por exemplo, de marketing, quando a gente fala de segmentação, né, um semestre todo, né, que nós falamos de segmentação, né? Então, falarmos de segmentação não é uma coisa que a gente vai conseguir entender de uma forma ampla em 17 ou 20 minutos, né? Então, é claro que esse vídeo ele se destina a pessoas que já estão estudando ou pessoas que estão trabalhando com marketing, né? E o meu objetivo aqui realmente é fazer com que pessoas que já estão nesta área consigam, digamos assim, entender um pouquinho sobre a área de marketing propriamente, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários qual assim, as sugestões e tudo mais do que a gente pode produzir para que seja uma coisa, assim, um vídeo mais com um propósito mais específico das pessoas que estão assistindo o nosso canal, tá ok? Bom, eu fico por aqui hoje, muito obrigado pela atenção e até a próxima.